Então vamos lá, podcast número 1, dia 17/1 de 2020, uma sexta-feira. Meu nome é Renato. Cara, a real que eu não sei o que falar. A minha mente está cheia de coisas neste momento. Eu não tenho ideia do que falar. Bom, eu comecei essa porra desse podcast, agora é o número 1. Ai, cara, eu não consigo falar. Eu tô com uma dificuldade nesse momento de tentar ser o mais sincero possível, falar o que exatamente vem na minha cabeça, mas eu não sei se eu consigo porque eu tento tento falar coisas que seriam mais legais e tal, mas eu não sei porque eu tô falando isso porque ninguém vai ver essa merda, certo? Bom, eu comecei um podcast agora, neste dia, por inspiração de alguns podcasts que eu tenho nas últimas semanas e meses aí, eu venho ouvindo. Que, cara, eu fiz por 3 motivos. Eu até anotei aqui num documento Word aqui, que o primeiro motivo é pra me entender melhor. Cara, tipo assim, vou tentar te explicar. De um tempo pra cá, principalmente ouvindo podcasts e eu tive algumas experiências na minha vida que eu fiquei meio offline, assim, eu parei de mexer em algumas redes sociais e parei de jogar videogame e tal, eu tive mais tempo pra pensar na vida. E eu parei pra pensar que, cara, tem muita coisa aqui na minha cabeça que e eu acho que é de todo mundo, assim, que a gente não pensa muito, assim, a gente não... A gente vive no modo automático. Acorda, vai pro trabalho, vai estudar, sei lá, e volta. Fica no celular, no computador, jogando videogame e dorme. E vive, sabe? A gente só sobrevive, na verdade. A gente não vive, a gente não pensa nas coisas fora da caixa, assim. E de um tempo pra cá, que eu tô tendo mais contato comigo mesmo, eu acho, assim. Eu tô tendo vários pensamentos, várias coisas, assim. Entanto que, tipo assim... Cara, isso vai ser tipo um desabafo, assim, meio como se fosse um psicólogo pra mim. E é isso, cara. Eu não sei com quem... Não é que eu não sei com quem falar, mas eu acho que seria algo mais fácil pra mim. A segunda coisa, vocês vão entender bastante... Por que eu tô falando vocês se ninguém vai ouvir essa merda, né? Mas assim, vai entender melhor porque eu tenho problemas que... Algo que me irrita muito é a minha dificuldade de comunicação, cara. Tipo assim, eu não tenho língua presa, eu não tenho nada disso. Mas eu gaguejo às vezes e eu me perco muito na hora de falar. Eu não consigo, tipo, seguir uma linha tênue assim, seguir uma linha de raciocínio. E mesmo que venha coisa na minha cabeça, eu perco, sabe? Qualquer coisinha eu já mudo totalmente o assunto. E eu acho que nesse podcast e tal, sei lá, isso poderia me ajudar de alguma forma, não sei. E é isso, cara. Olha, presta atenção. Uma coisa que eu faço pra caralho é ficar repetindo as coisas que eu falo. Por exemplo, eu falo uma coisa que qualquer, sei lá, que eu tava falando agora, mas logo depois, por não ter nada na minha cabeça, tipo, nada que eu consiga pensar, e na real que tem coisas na minha cabeça, mas não são o que eu quero falar, eu fico tentando criar coisas pra falar, e com isso, eu bugo, paro de falar e repito o que eu tava falando. Então, provavelmente, os primeiros podcasts, cara, eu nem devia chamar isso de podcast, mas os primeiros áudios, sei lá, cara, que eu for postar em algum lugar aí qualquer, só pra mim mesmo, vai ser algo bem confuso. Principalmente pra quando eu estiver editando, eu não vou entender nada do que eu tô falando, porque eu tenho essa dificuldade de falar. E também, eu acho que é o seguinte, por estar gravando, né, o que eu tô falando, a minha dificuldade de falar, de raciocinar, sobe pra caramba. Por quê? Porque no momento de estar gravando, eu tento me forçar a ser uma pessoa que eu não sou. Pra tentar ser algo mais cool, né? Igual eu falei, assim, algo mais legal, algo mais divertido. Só que o mais difícil é você ser sincero. Eu acho que no momento que eu for sincero comigo mesmo, no meu pensamento aqui, e a partir daí eu conseguir transmitir isso pra minha fala, eu vou parar de ter esses problemas. Mas também, cara, por exemplo,
eu percebo que eu tô falando aqui uma coisa, né? E minha mente já tá pensando em outra coisa lá na frente. Então, eu acho que isso também buga e faz com que eu fique gaguejando, sabe? E aí, quando eu tento forçar a pensar mais devagar, a falar mais devagar, eu fico falando, ou, sabe? Quando você para aí, ó, fica assim, entendeu? Isso me irrita bastante. E não que eu tenha problemas pra falar, cara, eu tava conversando com algumas pessoas e elas falaram que eu converso normal e tal, só que isso me irrita profundamente. Outra coisa também falando em fala, né? Tipo gírias, assim, não gírias, mas essas palavras que a gente usa muito, não sei explicar, cara, tipo falar tipo, cara, mano, o tempo inteiro eu falo isso no final de uma frase e fica meio chato às vezes até. Então eu tenho que usar outras palavras. Aí, ó, eu não sei o que falar, cara. Em vez de falar tipo essas, qual palavra que eu uso agora? Como essas? Pode ser, não sei. Tá vendo? Primeiro eu tenho que aprender, quer dizer, não é que eu tenho que aprender palavras novas. Eu tenho que saber qual palavra que eu vou ter que usar nesse momento, cara. Eu acho que esse é o mais difícil. E outra coisa também que eu pensei, cara, que eu acho que esse podcast poderia me ajudar assim, eu pensei em fazer, por exemplo, hoje em dia na internet é cheio desses desafios, cara, tipo assim, no anx, que é tipo nofap e tal, ou, se você ficar 30 dias tomando água vai acontecer isso, ou se você usar essa dieta vai acontecer isso, ou se você correr todo dia você vai ter tal coisa, que vai mudar sua vida drasticamente. Principalmente as coisas que coach fala, que é uma bobagem do caralho. Mas, mesmo assim, tem várias coisas que estão rolando na internet aí que são, tipo assim, meio que hacks da vida que as pessoas falam, né? E eu acho que eu quero testar algumas coisas. Tipo assim, a maioria das coisas dessas eu nunca testei pra usar. Por exemplo, uma coisa que eu testei há pouco tempo é tirar a rede social, pra perceber o quão viciado a gente é. E, cara, é um bagulho absurdo que eu tô sentindo, assim, de falta de algo, assim, sabe? Eu já tenho tem umas 2 semanas já que eu desinstalei, tipo, o Instagram e Twitter do meu celular. E, cara, eu já tô acostumando já, tá? Só que no início é muito pesado, muito foda. Porque a gente não percebe, velho. Por exemplo, às vezes eu abri o Instagram assim e tal, só por abrir, cara. Só pra... esperando que tivesse alguma notificação. Porque eu acho que os algoritmos desses aplicativos assim, cara, eles sabem que hoje em dia, no mundo atual assim, cara, as pessoas têm muita carência por atenção. Então assim, você vê que nas redes sociais as pessoas só ficam mendigando like, mendigando essas paradas assim. Por quê? Porque, cara, as pessoas querem atenção. Não sei se é por causa da internet em si, ou não sei, cara. As pessoas querem atenção. E acho que as redes sociais, elas usam dessa nossa carência, pra que a gente utilize mais tempo a rede social delas. Então, toda vez, eu não sei se isso acontece com vocês, eu pegava, tipo assim, o Instagram, abria, pra ver se tinha uma notificação, mas na real nunca tinha nada. Se tivesse, ia ser só algo muito fútil, cara, que era só uma notícia, uma coisa que não ia mudar nada na minha vida. E eu fiquei pensando, tipo assim, porque um cara falou assim comigo, né, um amigo meu, cara, se você tirar se eu tirasse o Instagram e tal, eu não ia ficar sabendo de nada, porque eu não ia ficar sabendo de nada, porque tudo que eu sei, tudo que eu aprendo, vem não que eu aprendo, cara, mas todas as notícias do mundo aí, eu vejo no Instagram, essas coisas assim. Aí ele perguntou, como é que você ficou sabendo daquele negócio da Terceira Guerra Mundial lá, vocês lembram? Claro que lembra, foi outro dia mesmo, burro. Mas esse negócio da Terceira Guerra Mundial aí, eu já tinha desinstalado Vou tomar uma água aqui. Eu já tinha desinstalado minhas redes sociais, né? E ele perguntou assim, como é que você ficou sabendo disso? Eu falei, cara, eu não sei. Quer dizer, eu acho que eu fiquei sabendo dessa porra.
Acho que ou foi por WhatsApp, ou alguém comentou comigo. Cara, você fica sabendo. Tipo assim, quando você tá na internet, assim, muito vidrado nessas coisas, você fica o dia inteiro mexendo nas redes sociais, você vai ser primeiro a ficar sabendo. Eu, sei lá, depois que bombou na internet, eu fiquei sabendo do meme da Terceira Guerra Mundial e tal, depois de um tempo. Só que eu fiquei sabendo, entendeu? Aí depois eu fui pesquisar e entendi tudo que tava acontecendo. Mas eu acho que não precisa ser tão radical. Eu acho que, tipo assim, se você tem alguém me ouvindo, provavelmente não, mas se você tá ouvindo isso aqui, cara, tenta fazer isso, sabe? Pega, tipo assim, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é ter um choque, assim, pra você sentir o quão, tipo assim, quão vidrado você é. Aí, depois disso, você pode tenta fazer mais regulado. Porque, cara, eu tava vendo, porque no Instagram tem como você ver, né? Quanto tempo você fica mexendo no aplicativo. Cara, eu ficava 4, 5 horas no dia mexendo. Você faz as contas, dá meses, dá 2 meses num ano, só mexendo na rede social, é tempo jogado fora. E outra coisa também, cara, como eu tava falando antes, quando você não tá conectado tanto... Aí, ó, fico gaguejando, cara, isso me irrita, tomar no cu. Quando você não tá conectado o tempo inteiro, você começa a perceber o mundo à sua volta muito mais fácil. Você começa a entender o que tá acontecendo, cara. É impressionante. É difícil até de explicar. Mas assim, você começa a sentir as coisas mais. Porque, vamos supor, se você tá lá e tal, sei lá, cara. Você aperta o botão lá do elevador do seu prédio, não sei. E você tem que esperar a porra do elevador chegar. Isso vai demorar 15 segundos. Se você não tem a paciência de esperar esse elevador chegar, você tem que pegar o celular pra ver se tem alguma coisa, você tá viciado, cara. Você, com certeza tá viciado. E teve uma vez que alguém falou isso pra mim, eu não sei se foi um vídeo que eu vi, não lembro mais. Alguém falou isso pra mim, eu falei, não, que bobagem, eu não tô viciado. E eu acho que pelas redes sociais não terem tipo assim, fisicamente na gente, afetar a gente tanto quanto outras drogas e tal, buguei. Ai, caralho, que merda. Voltando. Pelas redes sociais não afetarem a gente tanto assim quanto a outras drogas, a gente não percebe tanto o que tá acontecendo na nossa vida. Mas quando a gente tá sem essa porra, que a gente começa a notar isso. Cara, eu acho que você não precisa ser, igual eu te falei, você não precisa ser tão radical, igual eu fui assim. Eu já acostumei sem, provavelmente eu vou voltar a baixar um dia, mas não sei quando. Mas diminuir aos poucos, sabe? Tipo assim, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é dar um choque pra você sentir. Então fica uma semana sem. Tenta ficar uma semana sem. Você vai sentir como é que é estranho você ficar sem rede social, ficar sem... Principalmente no celular, cara. Que é algo que você tá ali do celular o tempo inteiro. E outra coisa também. Pega o celular, quando você estiver em algum lugar assim e tal, em convívio social, e desliga ele. A quantidade de vezes, e eu já tentei fazer isso, eu ficava pegando o celular, clicando no botão pra ver se tinha alguma coisa, alguma notificação, e ele tava desligado, isso me dava uma sensação ruim. Não uma sensação ruim, mas tipo assim, de ter que ligar ele. É absurda quando você desliga. Então, tipo assim, toda hora eu ficava pegando. Tem uns estudos, cara, que fala que você coloca a senha do seu celular mais de 100 vezes num dia. Ou seja, você abre o celular pra ver se tem alguma coisa mais de 100 vezes em 24 horas. Cara, isso dá muitas vezes por hora. Então, eu não acho que, igual eu falei, não acho que tem que ser algo muito radical. Pode ser que seja, pode ser que não seja, depende pra você como é que funciona. Mas, sei lá, eu acho que qualquer pessoa devia tentar fazer isso pra sentir o que as redes sociais causam na gente. Eu não acho que é, tipo assim, algo tão maléfico pra sociedade, como as pessoas falam assim. Tem vários pontos bons nas redes sociais, mas você tem que entender o seguinte: o foco das pessoas que estão lá, donos das redes sociais, criam algoritmos para que você se sinta mais confortável possível e passe mais tempo possível lá. Porque assim, quanto mais tempo você passa lá, mais você vê anúncio, mais gera dinheiro pra eles, certo? Você tem que entender isso, cara. Então, por exemplo, esse negócio que o povo fala de bolha social é a mais pura verdade, cara. Quanto mais você curte alguma coisa, mais aparece pra você. Então, por exemplo, por isso que eu acho que ultimamente cara, o discurso político antigamente não tinha tanta
bipolaridade, né? Tipo, direita e esquerda e tal. Era algo mais disseminado, assim, sabe? Não tinha tanta briga de um lado contra o outro. Mas acho que com as redes sociais, isso cresceu muito. Porque se você é um cara de, sei lá, cara, se você é um cara de esquerda, você começa a curtir as postagens da Manuela Dávila, do PSOL, do PT, sei lá, cara, de qualquer pessoa de esquerda aí você vai curtindo, vai aparecer só isso pra você. Opiniões de pessoas que pensam da mesma maneira que você. E não vai aparecer opiniões de pessoas que pensam contrários a você. E o que vai acontecer? Aí depois de um tempo que você tiver só alimentando essa bolha e só ver coisas que você pensa, do jeito que você pensa, quando você vê alguém que pensa diferente, isso dá um choque, cara. Você não aceita que a pessoa pense diferente de você. E não é só a esquerda, tanto a esquerda quanto a direita, cara. Todo mundo ultimamente tá assim. Eu tô parecendo um velho chato, parando pra pensar aqui agora, falando isso. Mas pior que a verdade, cara. Então, faça isso. Tenta diminuir um pouco aí o uso de redes sociais. Pode ser que você acabe com elas na sua vida ou não. Na real, eu não me importo. Mas, faça aí. É um experimento que vale a pena. Deixa eu ver quanto tempo que deu aqui, cara. Deu 16 minutos já que eu tô falando aqui. Bom, cara, eu acho que eu vou fazer só isso aqui agora. Só esse tempo agora. Pelo simples motivo de eu não ter nada em mente agora. De eu não ter planejado nada. Nenhum assunto pra comentar, nenhum assunto pra falar. E também porque se eu for tentar criar um assunto agora, por ter apenas 17 anos, acho que eu não tenho bagagem cultural, bagagem, sei lá, cara, emocional, pra poder falar algum assunto assim que eu tenho, tipo assim, conhecimento profundo sobre isso. Até tem alguns que eu estudo, que eu gosto, tipo, eu gosto de falar de política, gosto de falar dessas coisas, só que eu acho que não seria tão interessante quanto... não seria tão interessante assim. Então agora tá dando 18 minutos, é isso aí, eu acho que eu vou terminar essa porra por aqui. E provavelmente eu vou começar a ouvir meu áudio, o que eu tô falando, daqui a pouco, e eu vou ficar com muita vergonha de mim mesmo, porque... Antes de eu terminar, cara, eu vou falar sobre isso. Eu gosto de música e tal, e uma coisa que você já deve ter percebido, quando você manda um áudio pra alguém, né, e tenta ouvir esse áudio de novo, você não gosta da sua voz. Você acha a sua voz uma merda e tal. Eu acho que a maioria das pessoas é assim, eu não sei se... Provavelmente todo mundo é assim. E cara, por que isso? O que acontece? Quando você ouve sua voz, você ouve ela de duas maneiras, né? Sai da sua boca por fora aqui e vem pro seu ouvido. E por dentro, tipo, ela passa por dentro da sua cabeça e ecoa. Isso dá um tom pra sua voz diferente, um timbre pra sua voz diferente do que é o que as pessoas ouvem. Aí quando você ouve uma coisa, a sua voz que você não tá acostumada, você acha uma merda. Só que eu acho que você acostume, cara. Porque quando as pessoas ouvem o que você tá falando, é algo normal, sua voz é bonita. Depende também, porque às vezes sua voz é muito chata. Pode ser que sua voz seja chata. Mas acho que você saberia se sua voz fosse chata. Mas sua voz é normal, aceita isso. E é o que eu vou fazer agora. Provavelmente eu vou ouvir a minha voz. Mas eu acho que com esse podcast, com o tempo também, eu fui editando e tal, eu acho que eu vou acostumar com a minha voz. E é isso aí. Então é isso aí, um forte abraço e valeu.